Bom dia, irmãos. Queridos, quero agradecer a oportunidade que esta igreja me deu nesta semana, tem me dado nesta semana, de estar aqui com vocês, compartilhando princípios da palavra de Deus. Eu conheço essa igreja já há vários anos, acho que já quase desde o comecinho dela, quando vocês se reuniam embaixo ali do mercado. Depois eu visitei vocês também quando vocês se reuniam num salão na avenida aqui. E agora o terceiro lugar que vocês conquistaram, bem maior e bem melhor. E tenho acompanhado a evolução e o desenvolvimento dessa igreja ao longo dos anos, com muita alegria, participado aí, acompanhando a vida de vocês. E é um privilégio poder, mais uma vez, estar aqui. Eu deveria ter vindo antes, mas tivemos pandemia e tantas coisas aconteceram, né? E não deu para vir antes. Mas consegui, pastor Fernando, pastor Adriano, se esforçaram aí para dar certo, eu consegui vir e terminamos ontem a exposição sobre um tema muito importante na história do pensamento cristão, na história da teologia cristã, que foi o estudo dos cânones de Dort. E isso foi iniciado há 5 anos atrás, né? E terminamos ontem aqui. E como terminamos ontem, então hoje nós vamos falar sobre outro assunto. Eu quero apresentar para vocês um texto bíblico muito simples, é um texto conhecido, é um texto fácil de entender, mas eu quero apresentar alguns ensinamentos que decorrem desse texto, que está em Marcos 1, de 7 a 11. O Evangelho de Marcos é um evangelho bastante resumido. É o menor evangelho que nós temos entre os quatro. São só 16 capítulos. Os outros são evangelhos maiores, com mais de 20 capítulos. Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24. Enfim. E o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho assim curto, talvez porque Marcos escreveu narrando as coisas depressa. Existe uma palavrinha no Evangelho de Marcos, que é a palavrinha eutis. Essa palavrinha eutis significa imediatamente. Então, quando você lê o texto de Marcos, você encontra essa palavrinha traduzida como imediatamente ou como logo. Logo ou imediatamente. É uma palavrinha que expressa rapidez. Então, a narrativa é sempre assim. E imediatamente aconteceu isso, e imediatamente aconteceu aquilo, e imediatamente aconteceu alguma coisa, e logo isso aconteceu, e logo aquilo aconteceu. Essa palavra aparece 47 vezes no Evangelho. 47 vezes. Então, é um Evangelho que faz o leitor sentir a sensação de movimento e de rapidez. É um Evangelho muito prático. E isso se associa com o objetivo do Evangelho. Porque o Evangelho quer mostrar Jesus como servo. E um servo está sempre em movimento e correndo daqui para lá e sempre rápido, né? Então existe uma coincidência aí. Essa palavrinha aparecendo sempre, eutis, que tem esse sentido de rapidez, de algo imediato, de algo que acontece logo, e também o propósito do Evangelho, que é mostrar Jesus como servo. Então nós vamos ler o texto de Marcos 1, de 7 a 11, e eu quero mostrar nesse texto aos irmãos algumas verdades sobre Jesus. E essas verdades, na medida que nós tivermos contato com elas vão brotar naturalmente do texto. São verdades que brotam naturalmente do texto, não são verdades que eu vou impor ao texto. Os irmãos vão ver que elas brotam naturalmente do texto. E essas verdades modificam a nossa vida, a nossa postura e o nosso comportamento. E eu quero ajudá-los a compreender isso. Vejam então o que diz Marcos 1, de 7 a 11. Diz assim: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo,
ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Bem conhecido esse texto, é o texto que fala sobre João Batista e o batismo de Jesus. E eu quero apontar para os irmãos, então, algumas verdades sobre Jesus que estão aqui. Na realidade, existe uma verdade sobre Jesus, uma verdade cristológica, em cada um desses versículos. E eu quero ajudá-los a perceber isso. Com a ajuda do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos então entender essas verdades sobre Jesus que brotam do texto que está diante de nós. A primeira verdade sobre Jesus, que os irmãos percebem com muita facilidade ao olhar o texto, é a seguinte: Jesus é poderoso e digno. Vejam o versículo 7 e vejam se isso é verdade. Olhando para o versículo 7, Jesus é poderoso e digno. João Batista pregava dizendo: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Então, esse versículo mostra isso, que Jesus é poderoso, e não somente isso. Aqui poderoso significa que ele é mais forte e que ele tem mais autoridade. Esse é o sentido aqui da palavra poderoso. Jesus é mais forte e tem mais autoridade, tinha mais autoridade do que João Batista. E a expressão não sou digno, quando João diz eu não sou digno, ele quer dizer, olha, eu não estou qualificado, eu não tenho capacidade, eu não estou no nível de alguma coisa. E qual era o nível em que João dizia não estar em comparação com Jesus? Ele diz, olha, eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Isso era uma expressão de bastante humildade da parte de João e mostrando também a grandeza de Jesus. Por quê? Porque quando ele fala, eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias, João se compara com um escravo do mais baixo nível dentro de uma casa. Porque naqueles dias, os senhores ali, os pais de família, aqueles que eram chefes de uma casa, seria como um senhor de um engenho aqui no Brasil, ou no latim era chamado de o pater familias, aquele que era o dono da casa e o senhor da casa, o chefe da família. Ele tinha, sob a sua autoridade, vários escravos. E esses escravos, nós temos que esquecer um pouquinho a imagem que nós temos decorrente da história do Brasil, de um escravo como alguém sempre vivendo ali na miséria, uma pessoa que mora lá na senzala, ali, é tratado como um animal, sem respeito nenhum, uma pessoa que nunca teve oportunidade de aprender nada, de estudar nada, não. Os escravos naqueles dias, na realidade que estamos falando aqui no Oriente Médio daqueles dias, eram diferentes. Os escravos, existiam escravos que eram homens extremamente cultos e que cuidavam da administração da casa. Muitos escravos eram professores de crianças. Quem eram os paidagogos? Os paidagogos, de onde vem a nossa palavra o pedagogo, era um escravo, muitas vezes, que atuava como um professor de crianças. Ele conduzia a criança no caminho do conhecimento. Ele era um escravo que fazia isso. Nós percebemos um exemplo disso na história de José do Egito. José, na casa de Potifar, era um escravo, mas era um escravo que era praticamente um diretor de finanças, um administrador ali dos bens de Potifar. E isso acontecia nos tempos de Jesus também. Muitos escravos, claro, existiam escravos de um nível mais baixo, mas outros escravos eram de um nível muito alto e cuidavam de tudo, eram mestres, conheciam várias ciências e ali ministravam e ajudavam ali na casa, dependendo das atividades que lhes eram dadas. Agora, existia um tipo de escravo que era o mais baixo de todos na casa. E quem era esse escravo? Era o escravo que lavava os pés
das pessoas que chegavam das viagens. Então, se o Senhor chegava na casa usando sandálias, e era assim que as pessoas viajavam, usando sandálias, e o Senhor chegava naquela casa, ou algum hóspede chegava naquela casa, ou um visitante chegava naquela casa, depois de uma longa viagem, ele chegava com os pés muito sujos. As estradas eram poeirentas. Na Palestina, havia uma terra vermelha que grudava ali nos pés das pessoas, junto com o suor. E os pés, então, da pessoa que chegava numa casa ficavam realmente muito sujos. E então havia um escravo que realizava a função mais baixa que um escravo poderia realizar. E essa função era lavar os pés daquele viajante, daquela pessoa que chegava na casa. É por isso que o ato de Jesus em lavar os pés dos discípulos não poderia expressar maior humildade. Porque esse gesto dele foi o gesto que era realizado pelos escravos do nível mais baixo de uma casa. Aqui, então, João, quando diz: olha, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele está se colocando ainda mais abaixo do que esse escravo. Ele diz: olha, eu não sou digno só de lavar os pés dele. Eu não sou digno só disso. Eu também não sou digno sequer de tirar as sandálias dele. Eu estou num nível ainda mais baixo do escravo, em comparação com o escravo que lava os pés de alguém. E ele olha para Jesus e diz isso. Jesus, então, ele é poderoso, tem muito mais autoridade do que eu, é muito mais forte e poderoso do que eu, e muito, muito mais digno do que eu. Então nós aprendemos essa verdade nesse versículo, no versículo 7, e isso de alguma forma deve nos tocar no sentido do nosso comportamento, do nosso modo de olharmos para o Senhor. Por quê? Porque, de acordo com o ensino paulino, especialmente o ensino paulino, uma das marcas do homem sem Deus, uma das marcas do mundo ante Deus, é a impiedade. Agora, notem bem, o que é impiedade na Bíblia? Na nossa língua, no português, no modo como nós usamos essa palavra, a palavra impiedade significa alguém, é a qualidade de alguém que não tem misericórdia das pessoas. É alguém que trata mal os outros, não dá esmolas para ninguém, vê o sofrimento e dá de ombros. Esse é o homem impiedoso. É o homem que não tem pena das pessoas. É o homem cruel. Existe alguma relação entre isso e o sentido real da palavra aqui no Novo Testamento. Mas na Bíblia, o homem impiedoso não é esse. O sentido básico da palavra impiedade na Bíblia é irreverência. O homem impiedoso é o homem que não tem respeito por Deus e pelas suas coisas. Esse é o homem impiedoso. É o impio. O homem pio é o homem que, diante das coisas de Deus e do próprio Deus, ele tem uma postura respeitosa. Ele teme e treme. Ele é reverente diante de Deus e das coisas de Deus. A palavra de Deus, o povo de Deus, o culto a Deus, o nome de Deus, os ensinos de Deus. Ele, diante dessas coisas, ele é pio. Ele é reverente, ele é respeitoso diante dessas coisas. O homem impio, esse homem, o impio, ou o impiedoso, aquele que pratica a impiedade, esse homem é o contrário. Ele não respeita as coisas de Deus. Ele zomba, ele é irreverente, ele ri, ele despreza, ele é indiferente, ele está num culto, ele usa o celular no culto para fazer joguinhos, ficar fazendo joguinhos e mandando mensagenzinhas e brincadeiras. Ele, no culto a Deus, ele se comporta de modo indiferente, com descaso, sem nenhuma preocupação em honrar a Deus durante o culto. Diante da palavra de Deus, ele é indiferente, ele não liga para ela. Os ensinos de Deus, ele despreza, ele os considera como coisa que não valem nada. Esse é o homem ímpio.
Esse é homem marcado pela impiedade. Em Tito 2, veja na sua Bíblia, é curioso ver como isso é a descrição do mundo ante Deus. Veja Tito 2, 11 e 12. Observe essa palavra aparecendo em Tito, descrevendo a vida de alguém que não respeita as coisas de Deus. Veja Tito 2, veja do que Deus nos livrou. O texto diz, Tito 2, versículos 11 e 12. Fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a... Qual é a palavra que vem aí? Impiedade. A graça de Deus, quando nos alcançou, a primeira coisa que ela fez foi nos ensinar. E ela nos ensina de que modo? Ela nos ensina a dizer não para a impiedade, a irreverência, o desrespeito pelas coisas sagradas e dizer não para as paixões mundanas, para as inclinações às quais o mundo nos leva. É isso que a graça de Deus faz em alguém. A graça de Deus tem uma função didática. A graça de Deus tem uma função educadora. E como ela nos educa? Ela nos educa a dizer não para a impiedade, para a postura irreverente e de descaso para com as coisas sagradas, e dizer não para as paixões mundanas. E assim, vivamos no presente século sensata, justa e aí vem de novo a palavrinha, e piedosamente. É assim que a graça de Deus trabalha em nós como uma mestra. Ela nos transforma em pessoas que vivem de modo sensato, de modo justo e reto e de modo reverente e piedoso. Quando nós olhamos para esse texto em que João diz, olha, ele é mais poderoso do que eu e a sua grandeza é ilimitada, eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. Ele mostra essa reverência que nós devemos reproduzir. Irmãos, nós vivemos uma época em que essa palavra, a palavra reverência, piedade, não está sendo vivenciada nem mesmo dentro das igrejas. Nós percebemos cultos que são atrocidades terríveis em termos de desrespeito ao nome de Deus. Nós percebemos no mundo lá fora zombarias chocantes, terríveis contra a santidade de Deus. Os irmãos assistiram à abertura das Olimpíadas e viram as associações que fizeram, depois criaram uma desculpa esfarrapada, mas as associações que fizeram com entre coisas santas e imoralidades chocantes. Os irmãos veem as manifestações que há dessas paradas de orgulho gay, coisas assim que aparecem por aí afora, sempre desrespeitando os valores fundamentais da nossa fé, um desprezo completo para com tudo aquilo que é sagrado. Esse é o mundo em que vivemos. Isso está presente até nas igrejas. Mas nós, quando olhamos para esse versículo, nós aprendemos, nós recebemos informações que devem nos estimular à piedade. Se eu não sou um homem reverente, se eu não sou um homem que olha para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para o próprio Deus, para o Filho de Deus, para o ministério de Deus, para a igreja de Deus, de modo respeitoso e reverente, eu sou um homem ímpio. E eu tenho que abandonar isso. Eu tenho que mudar o meu coração. Eu tenho que ter o coração de João e dizer, Senhor, me ajuda para reconhecer a grandeza e a dignidade daquilo que lhe pertence. Para que eu reconheça a grandeza e a dignidade daquilo que é seu. E eu possa então viver educado pela graça de modo piedoso. Tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que tem o selo do seu nome, tudo aquilo que está ligado ao Senhor, eu quero olhar para isso com reverência, com piedade, com respeito, reconhecendo a grandeza e a dignidade dessas coisas. E isso se aplica aos jovenzinhos que estão aqui, todos eles, e até
os mais velhos, todos. A igreja de Deus, o povo alcançado e educado pela graça, deve ser um povo marcado pela piedade, que reconhece a grandeza e a dignidade do Senhor, do seu Cristo e das suas coisas. Temos que ser o oposto do mundo lá fora. Nós não podemos achar essa postura do mundo lá fora de impiedade, de desrespeito, de falta de reverência, como coisas normais. Não podemos. Eu li o artigo de um pastor dizendo que aquela abertura das Olimpíadas, no começo ele achou absurdo, porque o fariseu que havia nele reprovava aquilo. Depois ele entendeu que ele estava sendo legalista demais. E disse que aceitaria aquilo tranquilamente agora, sabendo que Deus vê tudo com tolerância e tudo mais. E aquele discurso aguinha com açúcar, estamos cansados de ver. Isso é mentira. Isso é mentira. Na palavra de Deus, os homens de Deus, o povo de Deus, devem desenvolver, devem treinar, devem aprender a piedade e a reverência e jamais devem se conformar com qualquer postura contrária a isso. Mas vejam o texto, mais uma vez, porque o versículo 8 tem outra verdade sobre Jesus. A primeira verdade é, ele é poderoso e digno. E isso nos ajuda a sermos reverentes. Jesus é poderoso e digno. A segunda verdade está no versículo 8. É fácil perceber qual é a segunda verdade. Veja aí, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Tem uma segunda verdade sobre Jesus aqui. E a segunda verdade é a seguinte: ele é quem batiza com o Espírito Santo. Queridos, nunca uma doutrina foi tão mal entendida como essa. Quando a gente fala batismo do Espírito Santo, todo mundo já pensa em pessoas rolando no chão. Rolando no chão, gritando, berrando, chorando, se chacoalhando, levantando a mão, sapateando. O que é isso? O que isso tem a ver com o batismo do Espírito Santo? Nada. São mentiras, são ilusões, são invenções que não têm conexão nenhuma com a palavra de Deus. Na verdade, quando o texto diz que Jesus batizará com o Espírito Santo, o ensino que brota do Novo Testamento é muito simples. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Jesus daria o Espírito Santo àqueles que nele crescem. Isso está fortemente conectado com a ideia do batismo do Espírito Santo. Vejam João 7. É um texto muito importante que você deve grifar na sua Bíblia. João 7 mostra a diferença entre o modo como os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento eram tratados por Deus. No Antigo Testamento, essas coisas não aconteciam, não na forma como acontece aqui em João 7. Veja o que diz João 7, versículo 38 e 39. É uma diferença aqui no modo como o Espírito Santo passaria a atuar por meio da ação de Jesus. Vejam aqui o que diz o versículo 38. João 7, 38. Grife na sua Bíblia esse versículo, muito importante. Diz assim, João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma figura muito linda essa aqui. Porque geralmente o coração dos homens é um coração deserto, é um coração seco, é um coração sedento, é um coração faminto. Aqui Jesus fala de uma vida interior plena. É algo maravilhoso isso aqui. Rios de água viva. O texto está falando de uma vida plena, uma vida marcada por satisfação. É claro, nós não devemos confundir isso aqui com uma alegria em que a pessoa fica rindo o tempo todo, alegre, vibrando o tempo todo. Claro, isso não existe isso. Neste mundo, é impossível experimentar uma vida continuamente marcada por entusiasmo, vibração, e risadas e alegrias. Isso é impossível. Mas o texto está falando sobre isso. Quando ele fala de rios de água viva brotando no interior da pessoa, ele fala de uma satisfação interior. Porque o homem tem uma fome dentro dele. O homem tem um vazio dentro dele. O homem tem uma pedra, tem um coração de pedra, de mármore, de gelo dentro dele. Ele sabe disso. Ele tenta mudar essa realidade. Mas estando isso com ele há tantos anos, a vida toda, um coração vazio dentro dele, ele acaba se acostumando. Ele tenta solucionar isso de algumas formas, por meio da bebida, das drogas,
dos prazeres sexuais, de viagens, de lazeres, mas ele tenta aquecer um pouquinho o coração dele, mas isso passa logo. Esse aquecimento temporário é temporário e desaparece logo. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro à noite, ele percebe que o coração gelado continua lá. O coração dele é como uma cripta, num cemitério, numa noite escura. Ele sente assim. Ele sabe, tem algo errado comigo. Ele se acostuma com isso, vai levando a vida, acha que é assim mesmo. Mas, na realidade, isso reflete a sua condição espiritual de infelicidade. Ele não tem satisfação no coração. Ainda que ele sorria nas festas e dê gargalhadas e brinque daqui e dali, e viaje, e tente encher a sua vida com outras coisas, ele é vazio, ele é seco, ele é morto por dentro. Ele é um sepulcro em que o coração, dentro dele, está morto. Aqui o Senhor Jesus fala que as pessoas que crerem nele terão uma experiência diferente. Ele diz: rios de água viva fluirão do seu interior. E aí ele explica, João então, no versículo 39, João explica isso. É interessante isso, porque João interrompe o discurso de Jesus para fazer uma explicação, uma nota explicativa. Ele vai explicar o que é isso, o que Jesus quis dizer. E é importante então, porque nós temos aqui uma interpretação que é dada pelo próprio autor. E uma explicação dada pelo próprio autor é uma explicação que nós podemos confiar plenamente. O próprio autor vai explicar o que Jesus quis dizer. E aí o texto prossegue com João explicando, dizendo: isto ele disse com respeito ao Espírito. Ele fala: o Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então agora eu aprendi o que significa a expressão rios de água viva. O que é isso? Ele explica aqui. Olha, os rios de água viva, Jesus usou essa figura para falar do Espírito Santo que ele daria aos que nele crescem. Todos os que creem em Jesus teriam isso, rios de água viva brotando do seu interior. Seriam pessoas em que esse vazio do coração desapareceria. Em outros momentos, Jesus chama isso de fome. Ele fala: aquele que tem fome, vem a mim e coma. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então nós aprendemos isso. O homem que crê, ele deixa de ser aquele homem com o vazio no coração. Quem já foi a Cristo, já comeu, já bebeu e nunca mais terá fome. Ele disse isso. Quem vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Aqui, o vazio do coração, a frieza interior, a infelicidade que insiste ali em permanecer naquele coração, isso vai desaparecer. E todo crente sabe como isso é verdade. Mesmo em momentos difíceis, o crente não sente mais o vazio interior, ele não sente mais isso. Não dá para explicar, mas ele não sente mais isso. Esse vazio acabou. Passou, morreu. A fome, a sede morreram, não existem mais. Eu me lembro, alguns anos atrás, pediram para eu falar numa faculdade de direito para juízes, promotores e tudo mais que queriam ouvir uma aula sobre a perspectiva cristã ligada ao valor do ser humano, à dignidade humana. E pediram para eu falar para esse grupo de pessoas. Eu fiquei morrendo de medo. Eu vou falar para esses homens são tão cultos, e tão inteligentes, e são autoridades, eu posso falar alguma coisa e ser preso. Hoje em dia você fala para juiz, você pode ser preso. Então eu fiquei com medo de falar. E eu fui, preparei alguns slides sobre a dignidade humana, e fui lá. E comecei a explicar o que a Bíblia fala sobre a dignidade humana. O fato do homem ser imagem e semelhança de Deus e tudo mais, fui mostrando isso. E eu disse a eles num dado momento, eu disse àqueles homens num dado momento: olha, uma das provas da Bíblia acerca da dignidade humana é que Deus se preocupou tanto com o homem que ele decidiu suprir uma fome no coração. Ele decidiu suprir a fome no coração que os homens têm. Tamanho é o valor do ser humano, tamanho é o amor de Deus pelo ser humano, que Deus decidiu suprir e satisfazer a fome do coração humano. Porque o coração humano tem fome e sede. Quando eu disse isso, irmãos, o semblante daqueles homens mudou. Eles não eram mais juízes, promotores e autoridades. Eu percebi no rosto deles que eles se tornaram como que crianças, olhando para mim. Eu disse: eu sei que vocês têm fome no coração. Eu sei. Eu sei que vocês têm sede no coração. Eu sei. E eu sei, eu disse, porque eu já tive.
E eu mostrei para eles o texto: aquele que tem fome, né, venha a mim. Aquele que tem sede, venha a mim. Eu disse a eles: eu já fui ao Senhor, e eu já comi e já bebi, e eu nunca mais tive fome, e eu nunca mais tive sede. E vocês? Vocês ainda têm fome e sede? Irmãos, eu vi os olhinhos brilhando. Homens enormes, né? Autoridades ali, pessoas dotadas de uma autoridade imensa, inchados de autoridade. Ficaram pequenininhos, homenzinhos, criancinhas, quase chorando, porque sabiam. Né? Meu coração tem fome, meu coração tem sede. Eu nunca comi, eu nunca bebi. É isso que acontece com esses homens. É isso que acontece com qualquer incrédulo. E aqui nós aprendemos a solução disso. João, narrando a história aqui, falando sobre o discurso de Jesus, explica isso. Ele fala: olha, esses rios de água viva, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. E aí ele explica mais ainda. Ele segue na sua explicação. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado. Há uma diferença aqui entre o modo como o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento e o modo como o Espírito passa a agir depois do advento de Jesus. E prossegue, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Depois da glorificação de Jesus, ele passou a conceder o Espírito aos que nele crescem. E esse Espírito são esses rios de água viva. Então isso é muito importante porque se relaciona com a nossa felicidade. Isso é o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Existem duas conotações ligadas a isso. O batismo do Espírito Santo não é você receber uma emoção muito forte, sair pulando, gritando, ou falando, enrolando a língua e pronunciando sílabas desconexas, charamanais, sei lá o quê, e labachúrias, nada disso. Isso não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é você receber o Espírito Santo e ter o seu coração preenchido por essa satisfação perene que mata a fome e mata a sede. Mas não é somente isso. Há algo mais ligado ao batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, além de realizar algo dentro da pessoa, fazendo com que esses rios brotem dentro dela e matem a sua sede, e matem a sua fome, e lhe deem satisfação interior perene, ininterrupta. Além disso, o batismo do Espírito Santo tem algo ligado à posição que a pessoa passa a ocupar diante de Deus. Isso é muito importante. Vejam Mateus 3. Vejam Mateus 3. Se eu não terminar o sermão, daqui 5 anos eu volto e termino. Mateus 3, veja aí Mateus 3. É muito interessante esse texto de Mateus 3, porque as pessoas não estão entendendo, não entendem e permanecem no erro por não compreender algumas coisas básicas que estão presentes no próprio texto. Vejam Mateus 3,10. Mateus 3,10. Diz assim, João Batista falando: já está posto o machado à raiz das árvores. É um juízo terrível, que é uma palavra de ameaça. O machado está posto à raiz das árvores. As árvores são homens, pessoas. O machado é o juízo de Deus, seu castigo. O texto diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É a perdição aqui eterna. Ele falando disso. Homens são árvores, o machado é o juízo de Deus. Ele diz: olha, o juízo vem depressa. O machado já está posto, já está posicionado na raiz das árvores. E o golpe virá em breve. Versículo 11. Ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Notem essa expressão. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu fiz, alguns anos atrás, com a minha filha, eu fiz um filminho, um desenhinho explicando esse versículo. Não sei aqui quantos viram esse desenho. É um desenhinho que eu fiz explicando esse versículo sobre batismo com fogo.
batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. As pessoas dizem no evangélico atual o seguinte: olha, o batismo com o Espírito Santo é você receber o Espírito Santo e sair pulando de alegria. O batismo com fogo é algo semelhante. Você sente um fogo queimando em você. E quando você sente esse fogo queimando em você, então você grita, você sapateia. É claro, tem um fogo queimando em você, claro que você vai sair gritando e sapateando. Mas esse texto não ensina nada disso. Esse texto mostra duas formas de batismo, que são antagônicas, que são opostas entre si. Ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Ser batizado com fogo é outra coisa, totalmente diferente. E notem, como eu descubro a diferença entre os dois? Muito fácil. Só existe uma maneira de você descobrir a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado com fogo. Como? O versículo seguinte, o versículo 12, mostra a diferença. O versículo 12 explica o que é ser batizado com o Espírito Santo e explica o que é ser batizado com fogo. Vejam o versículo 12. Diz assim: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Vejam agora a diferença. Recolherá o seu trigo no celeiro. Esse é o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos batizados num só corpo quando cremos em Cristo. O batismo do Espírito Santo envolve a inserção da pessoa no corpo de Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo isso. Todos nós, os crentes, fomos batizados, mergulhados num só corpo. Aqui, João fala sobre isso, dizendo que os que são batizados pelo Espírito Santo são inseridos no celeiro de Deus. Agora notem, os que são batizados com fogo é diferente. Veja a sequência do versículo. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui é o batismo com fogo. Ou seja, Jesus insere as pessoas em dois ambientes. Ou ele insere as pessoas no seu celeiro, ou ele insere as pessoas no fogo inextinguível. Ou ele inclui as pessoas no seu celeiro, ou ele inclui as pessoas no fogo inextinguível. O primeiro é o batismo do Espírito Santo. É a inserção da pessoa no corpo de Cristo, no celeiro dele. O segundo é a inserção da pessoa na perdição eterna. São dois batismos distintos. Dois batismos diferentes. Jesus vai batizar toda a humanidade. Todos serão batizados por Jesus. A questão não é essa. A questão é em que você será batizado. Se você não for batizado no celeiro, não for inserido no celeiro, você será inserido no fogo. Mas você vai ser batizado. Não duvide. Todo ser humano o será. Não há como escapar disso. E o batismo do Espírito Santo envolve isso. Como eu disse, Paulo fala, quem crê no Filho de Deus é inserido, é batizado no corpo de Cristo. Batismo significa imersão. Imergir, o verbo baptizo. A pessoa é imergida, é mergulhada, é inserida no corpo de Cristo, quando crê em Jesus. Esse é o batismo do Espírito Santo. Se a pessoa não crê em Cristo, ela é mergulhada, ela é inserida, ela é colocada no fogo. Então isso é algo assustador. Eu sei que Jesus vai batizar todo mundo. Eu tenho que saber qual tipo de batismo eu vou receber. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo pela fé, se você não foi inserido no celeiro de Deus, se você não foi inserido no corpo de Cristo pela fé e permanecer nessa condição, o Senhor Jesus vai batizar você de outro jeito. Ele vai batizar você no fogo inextinguível. Então, diante disso, o homem tem que se aproximar do Senhor e avaliar sua vida. Senhor, eu quero o teu batismo. E o Senhor diz, qual deles? Senhor, eu quero o teu batismo. Qual deles? Eu quero ser batizado pelo seu Espírito. Eu quero ser mergulhado no seu corpo santo, a igreja. Eu quero ser mergulhado no seu celeiro.
Eu quero ser liberto da minha condição de perdido. Eu quero que o Senhor Jesus, que é aquele que batiza com o Espírito Santo, me conceda isso. Por favor, Senhor, me conceda isso. Me conceda o batismo, que consiste da inserção da minha vida no seu celeiro. Me conceda o batismo, que consiste da inserção da minha vida no seu corpo, a igreja santa, a igreja do Senhor. É interessante, o Antigo Testamento fala sobre esse batismo. O Antigo Testamento fala sobre uma experiência com o Espírito Santo que seria dada no futuro. Os profetas falam sobre a promessa dessa experiência que seria dada aos justos no futuro. E o Antigo Testamento fala que essa promessa de dádiva do Espírito Santo seria dada no futuro a quem entrasse para o que é chamado de nova aliança. Os profetas falavam, olha, haverá o dia em que eu vou firmar uma nova aliança com o meu povo. E quando eu firmar essa nova aliança com o meu povo, essa nova aliança vai gerar no meu povo alguns benefícios. E que benefícios essa nova aliança vai gerar no meu povo? Há vários, mas esses benefícios envolvem perdão de pecados, transformação do coração e a habitação do Espírito Santo da pessoa. Essa é a nova aliança. Os profetas dizem, o Senhor firmará no futuro uma nova aliança com o seu povo. E essa nova aliança vai envolver isso. Vai envolver o perdão de pecados, a mudança de coração e a dádiva do Espírito Santo. Quando Jesus instituiu a ceia, o que ele disse? Esta é a nova aliança. Ele inaugurou a nova aliança. A partir da sua morte, então, todo aquele que crê entra para a nova aliança. E ao entrar para a nova aliança, essa pessoa recebe perdão de pecados, transformação no coração e recebe o Espírito Santo. É batizado com o Espírito Santo. Quando nós aprendemos no versículo 8 que é Ele quem batiza com o Espírito Santo, nós estamos dizendo que Ele foi aquele que inaugurou a nova aliança e realiza os benefícios da nova aliança em todo aquele que crê. A pergunta é, então, eu já sou crente? Eu já fui batizado pelo Espírito Santo? Eu já entrei para a nova aliança? E entrando para a nova aliança, eu já recebi o perdão de pecados, um coração novo e a habitação do Espírito em mim? Isso já aconteceu? Eu já fui inserido, mergulhado no corpo de Cristo? Ou eu permaneço perdido? Se eu permaneço perdido, não há esperança para mim fora de Cristo, porque só Ele é quem batiza com o Espírito Santo. João disse, Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Se você não tem isso, não entrou para a nova aliança pela fé, só há uma saída para você. E João diz qual é? Olha, Ele é quem batiza com o Espírito Santo. É Ele quem pode colocar você na nova aliança. É Ele quem pode inserir você no corpo de Cristo e no celeiro de Deus. Só Ele pode fazer isso. Se Ele não fizer isso com você pela fé, você será batizado de outra forma no futuro. É terrível isso, essas coisas nos assustam. Mas são realidades que o Evangelho traz. Nós não podemos pensar que a mensagem do Evangelho é uma mensagenzinha açucarada. Não é. Não é. A mensagem que diz que está tudo bem com todo mundo, tudo certo com todo mundo, e o Jesus fofinho, com cachinhos dourados, dá tapinha nas costas de todo mundo, essa mensagem não é a mensagem bíblica. Não é. A mensagem bíblica faz uma clara distinção entre os que creem e os que não creem. Os que creem entram para a nova aliança, são batizados pelo Espírito Santo e assim seguem sua vida com satisfação e com esperança viva. Os que não têm isso, o que os aguarda é algo terrível. Por isso é necessário, eu não conheço vocês plenamente, conheço vocês muito pouco. Por isso é necessário que cada um aqui avalie a sua vida diante dessa mensagem de João. E responda com sinceridade, sem se desviar. A nossa tendência diante de desafios como esse é nos desviarmos das perguntas que o pastor faz. É nos colocarmos numa posição defensiva, criarmos uma barreira em que as perguntas chegam, batem e caem por terra.
que não chegam no coração. Não faça isso. A pergunta que você deve fazer a você, com toda sinceridade, é essa: eu já recebi o Espírito Santo pela fé em Jesus? Meu coração já foi transformado? Meus pecados já foram perdoados? Eu tenho essa nova vida? Eu já comi e já bebi? Rios de água viva já brotam do meu interior? Eu pertenço à nova aliança prometida pelos profetas, inaugurada pelo Senhor na sua morte? Eu desfruto dessas coisas, eu sou uma nova criatura, eu faço parte do rebanho de Deus? Eu estou no seu celeiro ou não? Eu tenho que responder essas coisas com sinceridade no coração. Eu já recebi o Senhor como meu Salvador, já invoquei o seu nome, já disse: Senhor, salva-me, coloca-me no meio do seu povo, dá-me uma herança com os santos. Eu já tenho isso, já tenho essa fé em meu coração, já o recebi pela fé. Se isso não aconteceu, não há nenhum outro caminho. João disse: Ele e só Ele concede essas coisas. Só Ele batiza com o Espírito Santo. Muito bem. Que horas eu tenho que acabar? Que horas acaba? Não acaba nunca? Não. Vocês vão. Muita coisa, hein? Irmãos, eu mencionei aqui a nova aliança. Os irmãos, se quiserem observar com mais detimento o texto que fala sobre isso, grife na sua Bíblia, eu não vou ler agora, mas grife na sua Bíblia o texto de Ezequiel 36, 25 a 27. É um texto muito lindo que fala dessa promessa da nova aliança que se cumpre em Jesus. Muito lindo esse texto. Ezequiel 36, 25 a 27. Esse é o texto sobre a nova aliança. Muito lindo. Se você quiser aprender mais sobre a nova aliança, que é algo maravilhoso, a nova aliança é algo maravilhoso, no meu livrinho, o Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, se não me engano, no primeiro capítulo, acho que é no primeiro capítulo, tem ali alguns destaques sobre as diversas alianças. A última delas é a nova aliança, e ali tudo é bem explicadinho lá também. Vocês que adquiriram o livrinho aí, vocês podem estudar também em casa. Muito bem, vamos então prosseguir mais um pouquinho. Veja aí o versículo 9 e veja se você consegue detectar a terceira verdade sobre Jesus. A primeira verdade é: ele é poderoso e digno. A segunda verdade, ele é quem batiza com o Espírito Santo. E a terceira verdade? Ela está no versículo 9. Fácil também de detectar, fácil de achar aí. Veja o que diz. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré e por João foi batizado no Rio Jordão. Quem é Jesus? Qual é a verdade sobre ele que nós temos aqui? Bem, é algo interessante se você olhar para o versículo 4. O versículo 9 fala que ele foi batizado por João. Agora veja o versículo 4. Não faz muito sentido isso. Veja o versículo 4. Marcos 1, 4. Fala assim: apareceu João Batista no deserto, o deserto ficava no sul de Israel, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ok. É uma informação interessante sobre o trabalho de João aqui. Ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aqui, cuidado para não entender mal esse versículo. Alguém pode pensar que pelo batismo a pessoa recebe remissão de pecados. Não é correto entender assim essa frase. Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A pessoa pensa: eu vou ser batizado para ter os pecados perdoados. E aí batiza, né? E o batismo então perdoa pecados. Isso não existe. Na realidade, o significado da preposição que aparece aqui, batismo de arrependimento para remissão de pecados, a preposição para, a preposição eis, significa com base na remissão de pecados. Então, batismo de arrependimento com base na remissão de pecados. Esse é o sentido correto. Então, João pregava isso. Olha, eu batizo vocês, o batismo que expressa que vocês se arrependeram, e esse batismo é baseado na remissão de pecados que vocês receberam quando se arrependeram. Esse é o sentido presente aqui. Ok, agora você vê esse versículo, ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e aí você se depara com o versículo 9.
Jesus sendo batizado assim. Jesus foi batizado, um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Faz sentido? O que vocês acham? Jesus, aconteceu isso mesmo. O versículo 9 fala isso. O versículo 9 fala que ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E que batismo ele recebeu? O batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Jesus tinha que se arrepender de alguma coisa? Sim ou não? Não. Ele tinha pecado? Não. Por que então ele foi batizado, o batismo de arrependimento para a remissão de pecado? Por quê? E é aqui que entra a beleza do Evangelho. É nesse momento que entra a beleza do Evangelho aqui nesse texto. Jesus, aqui nesse versículo 9, nós aprendemos que Jesus é o santo, sem pecado, que trilhou o caminho do pecador. Jesus trilhou, sendo santo, o caminho do pecador. Ele era pecador? Não. Mas ele caminhou, trilhou a senda do pecador. Pecador precisa de arrependimento? Precisa. Ele então se colocou nesse caminho como se precisasse de arrependimento. Qual é o fim? Qual é o fim do caminho do pecador? Qual é? Morte. O que ele fez então? Provou a morte. Jesus é o santo que trilhou o caminho do pecador. É interessante isso, porque a teologia fala sobre isso como a vicariedade da vida e da morte de Jesus. Ele é o nosso substituto. Ele é o nosso substituto. O pecador tem que se arrepender? Tem. Ele então passou pelo batismo de arrependimento para a remissão de pecados sem ter pecado. O pecador tinha que ser tentado? Tinha. O pecador é tentado. Ele passou pela tentação também. O pecador, no caso dos judeus, tinha que ser circuncidado para entrar para a aliança? Tinha. Tinha que receber o sinal da aliança? Tinha. Ele então, mesmo sendo Deus, foi circuncidado também. Ele trilhou o caminho do pecador. E por que ele trilhou o caminho do pecador? Ele trilhou o caminho do pecador em meu lugar. No final das contas, ele recebeu o salário do pecador que devia ser pago a quem? O salário do pecado é a morte. Ele tinha que morrer? Não, ele nunca trabalhou. Ele nunca trabalhou nessa obra de pecado. Ele não tinha que receber esse salário. Ele nunca trabalhou na empresa do pecado. Não tinha que receber salário nenhum. Mas ele morreu como se tivesse trabalhado na empresa do pecado. Ele recebeu o salário no meu lugar. E agora, quem crê em Jesus é beneficiado por essa substituição. Isso é lindo no Evangelho. Eu trabalhei, eu pequei, eu fiz o mal, eu deveria receber o salário. Mas ele entrou na minha frente e disse: não, eu vou receber o salário no seu lugar, porque eu sou o substituto do pecador. Desde o começo da minha vida, eu comecei a trilhar o caminho do pecador até o fim, até receber o salário que era de vocês, eu recebi. E agora quem crer em mim é beneficiado pela minha substituição. Quem crer em mim recebe vida e não morte. Por que isso é importante para nós? Isso é importante para nós porque isso muda o nosso louvor e a nossa gratidão. Assim, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas os louvores que são entoados no meio evangélico, geralmente são apelações emocionais bonitinhas. E a gente participa desses louvores às vezes, e são tão vazios, só dizendo que você tem valor, que você é alguém importante, olha, não desista, siga em frente e tudo mais. Tem uma música que eu acho estranha, que fala assim, vou voar bem alto, vou voar mais alto do que as águias. E prossegue, planando na amplidão.
do Espírito de Deus no poder do amor. Já viram isso daí? Essa música? Vou voar mais alto do que as águias, planando na amplidão do Espírito de Deus no poder do amor. Gente, eu não sei, eu tenho a menor ideia do que significa isso. O que é planar na amplidão? Eu não sei o que é isso. Eu queria planar na amplidão, mas não sei o que é. Amanhã, segunda-feira, eu quero planar na amplidão do poder do amor, mas não sei o que é isso. E as pessoas fecham, eu observando nas igrejas, as pessoas fecham os olhos, levantam a mão, e alguns começam a planar já na hora. O que é isso? Que bobagem é essa? Que tolice sem sentido. Parece que a melodia é bonita, então isso mexe com as emoções, e estamos lá planando e tudo mais. Mas isso não significa nada, é um aglomerado de palavras sem significado nenhum. Uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Quando nós aprendemos o verdadeiro evangelho, nós temos conteúdo na nossa adoração. Nós adoramos a Deus porque Ele proveu um substituto perfeito para nós, que trilhou a senda do pecador no meu lugar. E aí a minha adoração é outra. Eu passo a louvá-lo porque Ele é o meu Criador e o meu Redentor. E isso não acontece só, isso não vai acontecer só no momento de cânticos aqui. Não. A minha vida toda, quando eu assimilo essa verdade, quando eu assimilo a verdade de que Ele é o meu santo substituto, o meu substituto na morte, o santo que trilhou a minha senda de pecador no meu lugar, quando aprendo isso, a minha adoração passa a ser diária, inclusive no meu modo de vida. Isso é dito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,15. Esse eu vou ler com vocês, rapidinho aqui. 2 Coríntios 5,15. Veja o que diz 2 Coríntios 5,15. Cuidado com esses cânticos vazios que há por aí, que a gente não sabe o significado. Mas veja o que diz aqui 2 Coríntios 5,15. Vejam isso. Veja que a substituição dele e as implicações disso para a nossa adoração. Observe, é lindo esse versículo. Fala assim, Paulo falando, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Vejam as implicações práticas da sua santa substituição. Ele morreu por todos, para que os que vivem, quem são? Nós. Ele nos substituiu na morte. Ele trilhou o caminho do pecador para que nós que vivemos não vivamos mais para nós mesmos. Há uma nova perspectiva de vida aqui agora. E o texto prossegue, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida agora, diante do ensino acerca da substituição, muda. Eu tenho uma razão para viver. E Paulo ensina, eu agora vou viver para Ele. Tudo que eu vou fazer agora é para Ele. A minha vida é dele e tudo que eu faço é para Ele. A minha vida é uma consagração contínua, uma adoração contínua a Ele. Por quê? Porque Ele morreu por mim. Ele morreu por mim, então eu vou viver para Ele. Ele morreu por mim, eu vou viver para Ele. Não vou viver buscando os meus interesses pessoais, não vou viver buscando propósitos mundanos, eu vou viver para Ele e Ele só. E esse vai ser o meu modo de viver agora. Ele é meu dono, Ele é meu rei, Ele é meu Senhor, Ele me comprou e eu vou viver a minha vida para Ele somente. Isso é o efeito do conhecimento do fato de que Jesus é o nosso substituto na morte. Morreu por nós, vivemos para Ele. O versículo prossegue e no versículo 10 nós aprendemos mais uma verdade sobre Jesus. Versículo 10 fala assim: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Aqui existe uma outra verdade sobre Jesus. Ele é aquele que teve o Espírito vindo sobre si. É interessante, o texto fala que ao sair da água, Jesus foi batizado por imersão, ele era batista, vocês sabem disso. Olha aqui. Se ele saiu da água é porque ele
Entrou na água. E muita gente briga por causa disso, né? Eu não vou brigar, não. Mas aqui é usado essa expressãozinha para dizer isso. Que Jesus foi batizado por imersão, porque ele saiu da água, então ele tinha entrado na água. Ninguém sai sem primeiro entrar. E o texto prossegue. Viu os céus rasgarem-se. Jesus viu uma fenda no céu. Uma fenda se abriu no céu. Entre o firmamento e o lugar em que Deus habita. E o texto diz, o Espírito descendo como pomba sobre ele. Isso, não dá tempo de nós olharmos agora, o nosso horário está avançado, mas isso mostra que Jesus era o Messias prometido. Por quê? Porque o texto de Isaías, o profeta Isaías fala que o Messias teria o Espírito Santo vindo sobre ele. E existe aqui, na gramática desse texto, fala que mostra que é possível entender que o Espírito Santo veio para ele. Não somente sobre ele, mas veio nele. É como se o Espírito Santo estivesse nele. E isso é fundamental para o conceito de Messias, porque o Messias deveria ter o Espírito Santo nele. Tudo que Jesus fez foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele poderia fazer por si mesmo, porque ele é Deus. Mas como Messias, ele fazia tudo movido pelo Espírito Santo. Ele, nesse versículo aqui, que fala que o Espírito Santo veio sobre ele, ele cumpriu Isaías 11:2, por exemplo. Isaías 11:2, Isaías 42:1, Isaías 61:1. Esses versículos todos mostram que o Messias teria o Espírito Santo habitando nele e agiria em todo o tempo pela força do Espírito Santo. Quem levou Jesus ao deserto para ser tentado? Foi o Espírito Santo. Tudo que ele fazia era pelo poder do Espírito Santo. Então, quando esse versículo aqui diz que o Espírito Santo veio sobre ele nessa forma de uma pomba, esse texto está mostrando que ele era o Messias prometido a Israel. E se ele era o Messias prometido a Israel, então nós não precisamos mais viver na escuridão, porque o Messias de Israel viria para dar luz à humanidade. A humanidade vive na escuridão. Quando nós vemos nesse texto que ele é alguém, que ele é aquele sobre quem o Espírito Santo veio, e aprendemos então por meio disso que ele cumpriu as profecias de Isaías acerca do Messias, e ele é então o Messias mencionado em Isaías, então aprendemos, esse é o homem que viria para iluminar o mundo. Eu não preciso mais agora viver na escuridão. Você vive na escuridão? Existem trevas na sua vida? Se você vive na escuridão e há trevas na sua vida, isso não é mais necessário. Não precisa mais. Porque o Messias prometido em Isaías, que daria luz na escuridão, que iluminaria os olhos dos cegos, o Messias já veio há 2000 anos atrás. E nós sabemos que ele é o Messias, porque o Espírito Santo veio sobre ele, como Isaías disse que viria sobre o Messias. Não precisamos mais viver na escuridão. Há trevas na sua vida? Você vive na escuridão? Isso não é mais necessário, porque o Messias já veio. Ele é a luz do mundo. Ele pode iluminar o seu coração. A Bíblia fala que aos crentes, Deus disse, quando viu a escuridão do coração do crente, Deus disse, haja luz. O Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu no vosso coração, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Esse texto ensina que Deus olhou para a escuridão do nosso coração e assim como ele disse, haja luz no começo da criação, ele mesmo entrou na escuridão do nosso coração e brilhou lá dentro. Esse é o crente. O crente não tem o coração mais na escuridão. Porque o próprio Deus que disse haja luz na criação, ele próprio brilhou no coração daquela pessoa. Nós não precisamos mais viver na escuridão. O Messias já veio. O Messias prometido por Isaías, ungido de Deus, já veio. E se você vive na escuridão, há uma saída, porque o Messias de Isaías é a luz do mundo. E por último, no versículo 11 tem mais uma informação sobre Jesus. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Qual é a informação sobre Jesus que nós temos aqui? Essa é fácil, hein? Essa é facinho. Ele é o Filho amado em quem Deus se deleita. Ele é o Filho amado em quem Deus se deleita. Deus se agrada dele. A expressão eu me comprazo significa você é o meu Filho amado que me faz feliz. Essa é uma ideia básica. Jesus é o Filho amado, Deus olha para ele e diz, você me faz feliz. Eu lembro quando a minha filha nasceu, a Isabela, minha filha mais velha. Quando ela nasceu, eu olhei para ela pela primeira vez. Quem não é pai não vai entender nada do que eu vou falar agora. Quem é pai vai entender. Quando, depois de 6 horas de agonia, lá fora da sala do parto, eu não assisti o nascimento de nenhuma das minhas filhas. Jamais faria isso. Acho que eu morreria lá junto com a minha esposa. Mas quando, depois de 6 horas de espera, a minha filhinha saiu da sala do parto, ali, enrolada em paninhos. Hoje as crianças nascem dentro de berços eletrônicos, saem flutuando, né, com drone ali e tal. Na época, não. Na época, ela saiu enrolada em panos, enrolada em paninhos ali, toda sujinha. E o médico saiu com ela no colo e ele disse assim para mim lá fora, o senhor é o seu Marcos? Eu falei, sou. Ele falou assim, ó, isso aqui é sua. Aí eu fui lá. E ela estava com um paninho no rosto, todo enroladinho. Aí ele tirou o paninho. Irmãos, os jovens aqui vão falar, não, isso é papo de pai. Espere e veja. Espere e veja. Irmãos, naquela hora, foi uma coisa mágica. Olha lá, ela falou isso na hora, cheguei. Eu olhei. Irmãos, é algo fora do normal. Os jovens verão isso um dia. Eu senti um tsunami de amor que tomou conta de mim. Foi uma onda gigantesca de amor que eu nunca senti na minha vida. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Eu sabia que eu morreria por ela 1 milhão de vezes. Eu sabia que eu era capaz disso, de morrer por aquele bebezinho 1 milhão de vezes. E eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquilo. Eu entendi por que Deus me emprestou o nome dele. O nome dele é Pai. Ele não pegou meu nome emprestado. Eu sempre tinha pensado isso. Deus pegou meu nome emprestado para ilustrar o modo como ele... Não. Eu emprestei meu nome para você. O meu nome é Pai, não é o seu. O meu nome é Pai. Eu emprestei o meu nome para você. Para você ter uma leve noção do tamanho do meu amor. E então eu entendi porque Deus me emprestou o nome dele, Pai. Eu entendi o tamanho do amor, um pouquinho, né? Do tamanho do amor dele por nós. E então, depois daquilo, eu comecei a chamar a Isabela, minha filhinha, de a alegria dos meus olhos. E eu chamo ela assim. Quando eu a vejo, eu vou lá dar um abraço e falo, você é a alegria dos meus olhos. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu tive pela primeira vez. Você é a alegria dos meus olhos. Ela é espertinha, ela chega na frente das outras irmãs e fala, pai, quem é a alegria dos seus olhos mesmo? Provocando as irmãzinhas dela. Mas é isso, ela é a alegria dos meus olhos. Quando eu olho para ela, meu coração se enternece. Eu tenho prazer em olhar para ela. Quando o Senhor Deus olha para Jesus, o nosso substituto, o Senhor Jesus é a alegria dos seus olhos. E eu estou nele, eu estou em Cristo. O Senhor, então, quando ele olha para nós, claro, ele sabe que nós somos pecadores, estamos perdidos e tudo mais. Mas ele se compraz em nós, porque nós estamos em Jesus.
E Jesus é a alegria dos seus olhos. Quem crê em Cristo está nele. E por estar nele, recebe de Deus essa posição de um filho amado, de um filho querido, de um filho que tem uma herança nos céus. Judas, quando escreve aos seus destinatários, ele fala que os crentes são amados de Deus. Por que somos amados de Deus? Porque somos especiais? Porque somos mais bonitos, inteligentes e pessoas muito maravilhosas? Não, nós sabemos quem nós somos. Somos pecadores, falhos, pequenos, lutamos com tantas imperfeições. Como podemos ser amados por Deus? Se Ele é santo, puro e não há mácula nele, como Ele pode olhar para nós e nos amar? Muito simples. Nós estamos em Cristo. E Cristo é a alegria dos seus olhos. Deus nos ama em Cristo. E Cristo é a alegria dos seus olhos. Por causa disso, nós devemos viver para Ele, honrá-lo e servi-lo sempre. Não há privilégio maior nesta vida do que pertencer a Jesus, do que ser um crente, do que estar em Cristo. Queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Desculpem ter passado do horário, que eu não queria voltar daqui 5 anos para terminar o sermão. Então, terminei aqui hoje mesmo. Mas muito obrigado, queridos, pela atenção de vocês, pela presença aqui hoje. Hoje eu embarco para São Paulo às 4 da tarde. E espero recebê-los em minha igreja em algum momento. A nossa igreja está de portas abertas para vocês lá. Alguns daqui já foram lá visitar, já estiveram lá com a gente. E a minha igreja é muito parecida com esta aqui. Eu me sinto muito à vontade aqui porque essa igreja é muito parecida com a nossa. A gente imitou vocês em quase tudo. Então, eu quero que vocês indo na minha igreja se sintam tão acolhidos e abraçados e tão bem como eu me sinto aqui. Eu me sinto em casa aqui, me sinto muito bem, muito acolhido, muito abraçado pelos pastores, suas famílias e todos os irmãos aqui. O carinho que recebi de vocês eu não mereço não. Mas muito obrigado por essa acolhida tão especial. Que Deus abençoe vocês. Que tudo que foi dito aqui permaneça no coração de vocês para a glória de Deus, para a edificação do seu povo. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês.